Bom, primeiro me apresentar, eu tenho 30 anos desse segmento, eu sou o presidente da Taurus há 2 anos, eu sou o vice-presidente da CBC, eu tenho 30 anos de CBC e sou também o presidente da ANIAM. A ANIAM é a Associação Nacional das Indústrias de Armas e Munições. Vai na mão. Travou o computador. Travou o computador. Bom, enquanto destrava o computador, vamos ver. Bom, a Taurus, vou falar então, opa, já destravou. Bom, quem é a Taurus? Aqui, agora vai. A Taurus é uma empresa que tem uma holding, que chama Taurus, que tem uma empresa aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, que é a Taurus Armas, que tem 80 anos, que fabrica 900 mil armas por ano. Nós temos também uma fábrica nos Estados Unidos, senhor presidente, e isso é importante a gente mencionar. A Taurus, há 38 anos atrás, teve a coragem de fincar uma bandeira brasileira nos Estados Unidos e começar a fabricar armas no competitivo mercado americano. Então, isso em 1981, 38 anos atrás. Nós produzimos lá 150 mil armas por ano. Nós temos também uma outra fábrica nos Estados Unidos, que chama Heritage, que tem 27 anos, que é uma fábrica de réplicas daqueles revólveres dos cowboys americanos, Cowboy Action, que tem 27 anos e produz 250 mil armas por ano. E nós temos também a marca Rossi, que é uma empresa que esse mês de novembro completou 130 anos, a marca é da Taurus também. Nós produzimos 50 mil armas longas e esportivas aqui no Brasil também. Então, a Taurus hoje produz 1.350.000 armas por ano. A grande maioria dessas armas são exportadas para os Estados Unidos. Eu vou convidar as senhoras e os senhores para assistir um vídeo comemorativo dos 80 anos da Taurus. Por favor. Do mundo. Tudo começou em 1900. Aqui se encontra um dos polos tecnológicos da indústria de defesa em todo o mundo. Tudo começou em 1939. Essa é a história da Taurus, uma empresa fundada às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Nos anos que antecederam a guerra, o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, incentivava o país para uma maior industrialização. Com o apoio do presidente, um grupo de empresários do Rio Grande do Sul estabeleceu uma pequena operação de fabricação de ferramentas e logo começou a projetar sua própria arma. A guerra desafiou a jovem empresa desde o início, devido a dificuldades de importação de matérias-primas e peças. No entanto, a adversidade inspirou o talento à medida que a Taurus avançava. O trabalho duro valeu a pena quando, em 1942, os primeiros revólveres Taurus entraram em plena produção. Em 1950, uma nova fábrica foi construída para atender a crescente demanda. Além da nova fábrica, a Taurus começou a fabricar suas próprias ferramentas. Nas 2 décadas seguintes, a expansão da produção e a diversificação de produtos continuaram, exigindo que a Taurus construísse uma 3ª fábrica para satisfazer o grande volume de vendas. Esse investimento em infraestrutura acabou abrindo as portas para que a Taurus começasse a sua expansão internacional. Uma grande virada para a empresa veio em 1970, quando o controle acionário da Taurus foi comprado por um conglomerado americano, que também possuía a Smith & Wesson. Esse alinhamento de 2 marcas importantes de armas, no entanto, foi breve, e a Taurus readquiriu seu controle acionário em 1977, embarcando em um programa diversificado de fabricação de armas como uma empresa multinacional brasileira. Em 1981, a empresa inaugurou a Taurus International Manufacturing, em Miami. A operação no sul da Flórida representou um marco importante para a Taurus e consolidou a posição da empresa nas principais linhas de produto: revólveres, pistolas, armas táticas e armas esportivas, evoluindo para vendas em mais de 100 países nos 5 continentes. Logo, a Taurus receberia reconhecimento, se estabelecendo como um dos principais fabricantes de armas do mundo.
Ao longo do caminho, a Taurus ganhou 6 dos cobiçados prêmios Golden Bullseye Awards, além de inúmeros prêmios Gun of the Year, Editor's Choice, Manufacturer of the Year, Best of the Best e Handgun of the Year, de várias associações do setor e da imprensa especializada. Em um movimento que fortaleceu ainda mais o DNA americano da empresa, a Taurus comprou a Heritage em 2012, fabricante do clássico revólver Single Action. Esta aquisição, combinada com a marca Rossi, fortaleceu a Taurus no importante mercado de armas dos Estados Unidos. Em 2014, a Taurus foi adquirida pela CBC, tradicional fabricante de munições e armas. A globalização e a alavancagem tecnológica da empresa avançaram exponencialmente. Um exemplo dessa evolução é a utilização da tecnologia MIM, Metal Injection Molding, que permite que o aço seja injetado em componentes geometricamente complexos, com maior precisão e produtividade. Outro exemplo é a implementação de um conceito mais moderno de manufatura, chamado Lean Manufacturing. Ambas as tecnologias se traduzem em uma maior eficiência operacional e geração de resultado. Hoje, a Taurus continua avançando com ousadia, à medida que a produção e a sede da empresa nos Estados Unidos mudam para um novo centro de fabricação, com mais de 18 mil metros quadrados no sul da Geórgia. Trata-se de um movimento para permitir uma maior expansão das capacidades de engenharia e manufatura da empresa, para atender a crescente demanda por produtos da Taurus e as expectativas dos clientes. Em todo o mundo, nossos produtos tornam a vida das pessoas mais segura. É por isso que nós buscamos a excelência e nisso investimos recursos, talentos, inteligência e coração. É assim que fazemos a nossa parte para a formação de um mundo mais seguro e civilizado. Taurus, 80 anos. Compromisso com a excelência. Bom, senhores, esse é o vídeo nosso comemorativo aos 80 anos da companhia, uma companhia fundada lá no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Nós temos hoje uma única planta no Brasil. Desde que a CBC comprou o controle acionário da Taurus, a gente fez diversas mudanças radicais na companhia. Começando com a centralização das operações. Nós tínhamos 3 fábricas no Rio Grande do Sul, montamos toda uma única fábrica em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, com um processo de produção robusto, integrado com processo de qualidade e logística, que eu vou falar para os senhores e para as senhoras mais à frente. Mas eu queria contar um pouquinho do perfil da Taurus, de quem é a Taurus hoje. Bom, nós temos uma empresa com uma história de 80 anos, toda a tecnologia da Taurus é nossa, nós não pagamos royalty para ninguém. Tudo que nós desenvolvemos, tudo que nós produzimos e tudo que nós vendemos é desenvolvido aqui no Brasil, com tecnologia própria. Nós somos uma empresa estratégica de defesa, nomeado pelo Ministério da Defesa. Nós integramos a base industrial de defesa. Toda a parte de pesquisa e desenvolvimento da nossa empresa, com mais de 60 engenheiros, são todos brasileiros, todos os engenheiros brasileiros. Todas as armas que nós produzimos nos Estados Unidos são desenvolvidas no Brasil e produzidas lá nos Estados Unidos também. A Taurus é o maior fabricante de revólveres do mundo, ainda é o maior fabricante de revólveres do mundo. Nós começamos a fabricar revólver em 1942. A Taurus hoje é a 4ª marca mais vendida nos Estados Unidos. Nós vendemos hoje nos Estados Unidos 1 milhão de armas aproximadamente por ano da marca Taurus. Eu não conheço nenhuma outra empresa brasileira de qualquer segmento que é o 4º maior desejo dos americanos. A Taurus, uma fábrica de armas, num mercado extremamente competitivo, que é o mercado americano, onde o povo tem a cultura armamentista, a Taurus é a 4ª marca mais vendida. Nós já fabricamos 22 milhões de armas. Em 100 países, nós temos uma arma Taurus protegendo as pessoas. Nós temos uma atuação global, já falei, exportamos para mais de 100 países. E aqui um dado importante.
A arma parece uma coisa muito tradicional, uma coisa sem muita inovação, né? Ainda assim, a Taurus tem 46 patentes registradas no nome dela. Seja com dispositivos, seja com armamentos diferentes, seja numa versão diferente, 46 patentes. Isso demonstra tecnologia, poder de desenvolvimento, poder de pesquisa, né? Nós temos, ao longo desses anos, 34 prêmios internacionais de qualidade e inovação. Alguns deles a gente listou ali no nosso vídeo. Não poderia falar da Taurus hoje sem falar do passado da Taurus. Todos os senhores e as senhoras lembram do passado não muito distante dos problemas que a Taurus teve no mercado brasileiro. Isso foi antes dessa nova gestão, antes de nós adquirirmos a companhia. Nós adquirimos a companhia numa crise bastante acelerada e nós reformulamos, nós reinventamos a Taurus e buscamos aquela Taurus que escreveu uma história de sucesso nesse nosso país. Reconquistamos a confiança do público brasileiro, reconquistamos a confiança do público externo e hoje nós somos essa multinacional brasileira que dá orgulho a todos nós brasileiros. Como é que nós conseguimos isso? Primeiro, centralizamos as nossas operações, como eu falava para os senhores. Nós tínhamos 3 fábricas, criamos uma única fábrica com processo de produção robusto, que eu vou detalhar mais à frente. Nós revisamos todos os nossos processos operacionais, administrativos, criando processos robustos, onde o ser humano, os nossos funcionários, para poder alterar a atividade dele, ele tem que alterar o processo. Ou ele cumpre o processo, ou a gente altera o processo, se isso for melhorado, e tem que ser melhorado porque o processo é dinâmico. Nós fizemos a reestruturação completa da companhia. A companhia tem uma dívida muito grande, nós renegociamos a dívida toda da companhia, e hoje a companhia não deve nada para ninguém. Todos os compromissos da companhia estão em dia, a dívida foi totalmente renegociada e está sendo honrada mês a mês. Nós desenvolvemos, senhoras e senhores deputados, um novo protocolo de desenvolvimento de produto. O que significa isso? Nós pesquisamos ao longo do mundo todos os protocolos de desenvolvimento de produto e de aceitação de produto. E criamos um guarda-chuva, ou seja, um protocolo cujos itens de testes superam a todas as exigências de protocolos internacionais. Então, seja na queda, seja no arraste em areia, seja no tiro na água, na lama, tudo supera a norma mais rígida internacional. Esse é o nosso protocolo de desenvolvimento de produtos. Nós lançamos produtos quase que diariamente. Hoje, que aliás é um dos problemas que nós temos no Brasil, hoje a Taurus tem 286 produtos novos na fila, no órgão homologador, para ser homologado para poder vender. 286 produtos na fila. Nós atuamos muito forte em desenvolvimento de novos mercados. E eu posso destacar aqui para os senhores, vou destacar um só, porque meu tempo é curto. Nós ganhamos uma licitação nas Filipinas, a polícia das Filipinas é uma das polícias mais exigentes do mundo. Ela tem um protocolo de aceitação de produto, dos que nós conhecemos, e nós conhecemos, eu diria para os senhores, com toda certeza, todos os protocolos de aceitação de armas no mundo. É o protocolo mais exigente. Nós já fizemos, a polícia da Filipinas já fez 5 recebimentos na Taurus. Só para resumir, no protocolo da polícia das Filipinas, você pode ter 120 problemas em 20 mil tiros. A Taurus passa no protocolo sem nenhum item, 0 item. Num protocolo extremamente rígido que permite 120 incorrências. Nós passamos sem nenhum problema, sem nenhuma incorrência. Então, isso aqui foi o que garantiu essa nova Taurus. A Taurus em números, nós faturamos anualmente 72 milhões, sendo 792 milhões, sendo 38% no mercado interno e 62% exportado. Nós temos 2.500 colaboradores diretos. Se nós considerarmos os nossos fornecedores locais, num raio de 150 quilômetros de São Leopoldo, nós empregamos aproximadamente 20 mil empregos indiretos. Geramos 20 mil empregos indiretos. A folha salarial da Taurus é de 165 milhões anual, com encargos, e nós recolhemos 130 milhões de impostos para os cofres públicos anualmente. A Taurus investiu nos últimos 5 anos 125 milhões de dólares, agora dólares,
para modernização e ampliação da fábrica. Nós estamos, no dia 5 agora, inaugurando uma fábrica na Geórgia, com 23 mil metros quadrados, um investimento de 42 milhões de dólares, sem que a Taurus tivesse colocado um centavo. E aí eu chamo a atenção das senhoras e senhores deputados para esse detalhe. O governo da Geórgia nos convidou a sair da Flórida e montar uma fábrica em Benvis, no sul da Geórgia, e nos deu um investimento de 42 milhões de dólares, 30 anos de incentivo fiscal para gerarmos 300 empregos. 300 empregos. Nós geramos aqui no Brasil 2.500 empregos diretos e aproximadamente 20 mil empregos indiretos. Então, nós estamos inaugurando dia 5 de dezembro essa fábrica na Geórgia, onde vai dobrar a nossa capacidade de produção na Geórgia. Nós vamos produzir na Geórgia 800 mil armas ano, mais aproximadamente 1 milhão que nós produzimos aqui no Brasil. E aqui eu vou falar um pouco desse processo robusto de produção. O que garante a qualidade dos produtos da Taurus atualmente? Nós temos um processo de produção que é como se fosse um Lego. O funcionário recebe as peças na estação de trabalho dele, monta as peças sem nenhuma ferramenta. As pessoas que já visitaram a fábrica, o deputado Trutz teve o prazer de visitar a fábrica com a Frente Parlamentar Armamentista, e ele viu isso lá. Os nossos funcionários não possuem ferramentas. Lima, martelo, alicate, não possuem ferramentas. Só dispositivos na montagem. É um verdadeiro Lego. Ou monta e segue no processo de fabricação, ou não monta. Então, isso garante o quê para a gente? Estabilidade de produção. A Taurus produz, senhoras e senhores deputados, 4.176 armas por dia, todos os dias. Todos os dias. Nós temos linhas de produção que a cada 40 segundos sai uma arma pronta no final da linha. Sem a interferência de ferramentas, só com dispositivos eletrônicos e pneumáticos. Nós entregamos no final da linha um produto íntegro. Por que um produto íntegro? Porque é um Lego, ele monta ou ele não monta. Não tem aquele negócio de ajustar para você terminar. Imagina que a gente colocasse aqui na mesa um Lego, ou eu acho que se falarmos de um quebra-cabeça é mais fácil de exemplificar. Imagina um quebra-cabeça e uma tesoura para que uma criança fosse montar. No final ele não vai conseguir montar nada. Então esse é o princípio do nosso processo de produção. E o que nós ganhamos lá no final? Produtividade e custo, porque não tem retrabalho. Ou você monta e ela segue, ou você não monta. Então, quer dizer, fabricar a arma é fácil. É fácil montar o Lego. Agora, como é que você garante que a peça do Lego chegue na linha de produção perfeita? E aí, nós temos um processo de qualidade integrada que qualifica todas as peças. Todos os nossos fornecedores são qualificados, todas as peças são qualificadas pela Taurus. Posso concluir, senhor presidente? E isso garante que o nosso funcionário tenha à disposição dele a peça correta. Muito bem. Só que uma pistola, por exemplo, tem mais de 100 peças. Então, imagina que essas 100 peças estejam qualificadas, porém, falta uma mola na linha de produção. Numa linha de produção que entrega a cada 40 segundos uma pistola. Então, o que nós temos que ter? Nós temos que ter um processo logístico que entregue a peça certa na hora certa. Senão, você não consegue. Então, isso aqui é o resumo da operação da Taurus. O que o cliente vê, como é que o cliente enxerga isso? A estabilidade de produção, entrega rápida. Quem foi cliente da Taurus do passado sabe quanto demorava para receber uma arma de fogo. Hoje nós entregamos em, no máximo, 3 dias, evidentemente, depois da documentação feita, né? O produto íntegro, qualidade e produtividade e custo, preço competitivo. Por isso que nós fabricamos 1 milhão de armas por ano, porque temos o preço competitivo. Aqui eu vou tocar em 2 pontos, já que esse era o tema da nossa audiência pública, que é a questão da isonomia. Hoje nós temos um grande problema. A indústria nacional hoje tem um grande problema. Hoje, e fala-se muito aqui de monopólio de armas, né? Primeiro que não existe mais monopólio de arma no Brasil. A importação de arma está liberada há 3 anos, pelo menos. Nós não temos absolutamente nada contra as importações.
o que eu acho que nós tínhamos é que investir e legislar para que as empresas que quiserem concorrer com a Rossia, com a Taurus aqui no Brasil, que viessem produzir aqui no Brasil. Da mesma forma que nós produzimos lá nos Estados Unidos. Nós tivemos a coragem, há 38 anos atrás, de fincar a bandeira brasileira nos Estados Unidos e produzir nos Estados Unidos. Então, hoje, quando uma instituição policial importa uma arma, senhoras e senhores deputados, não paga nenhum imposto, não gera emprego e não paga nenhum imposto. Ou seja, é uma concorrência desleal com a indústria nacional. Com essa indústria que gera 2.500 empregos diretos e 20 mil empregos indiretos. Nós temos um outro problema, que é a questão regulatória. Eu falava para os senhores, eu tenho 286 produtos para serem homologados na fila do departamento que faz as homologações no Brasil. Eu recebi esse ano 18 RETECs. O que é? São 18 homologações. Significa que se eu entrar com um produto hoje na fila, eu vou demorar 20 anos, 14 anos, 14,6 anos, para ser mais preciso, para receber o meu RETEX. Isso, na prática, o que significa? Se uma polícia pede um dispositivo do lado esquerdo da arma e eu tenho do lado direito, eu levo 14 anos para entregar essa arma. Ao passo que o meu concorrente externo, ele não passa por nenhum órgão de homologação, seja qual for o país do mundo. Ele entra aqui sem passar por nenhum órgão de homologação. Então, isso é uma concorrência desleal para a indústria nacional. Então, senhoras e senhores, na prática, o que acontece? Nós temos, para finalizar, senhor presidente, isso aqui é a última transparência que eu queria deixar aqui, para que ficasse na memória dos senhores. Hoje, a Taurus teria que fechar a fábrica em São Leopoldo, produzir nos Estados Unidos e exportar para cá. É isso que nós devíamos fazer, para poder ter isonomia com os nossos concorrentes. Por que não vem nenhuma fábrica produzir aqui no Brasil? Não vem porque não quer pagar imposto e não quer ficar na fila 14 anos. Basta exportar para cá. Então, é isso que eu gostaria de chamar a atenção das senhoras e senhores deputados. Nós não temos absolutamente nada contra a concorrência. Nós estamos em 100 países diferentes. Nós somos a 4ª marca mais vendida no mercado mais competitivo do mundo, que é o mercado americano. Nós não temos nenhum problema com relação à concorrência. O que nós queremos é isonomia. Só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Nós sabemos que demoramos muito tempo para adquirir confiança e basta alguns poucos episódios para que essa relação tão importante seja quebrada, né? Então, alguns episódios fizeram que, muitas vezes, a credibilidade de uma grande empresa de décadas, né, como a Taurus, por vezes, fosse questionada, principalmente para as instituições que operam a segurança pública. Então, eu, rapidamente aqui, eu elaborei 2 perguntas, gostaria que o senhor pudesse responder essas 2 perguntas, levando em consideração algumas críticas que, justamente por conviver dentro desse meio há quase 23 anos, por participar aqui de diversas comissões e por ser policial militar no Rio de Janeiro, da ponta da linha, gostaria de primeiro fazer a seguinte pergunta: o que a Taurus tem feito nessa nova gestão para recuperar uma credibilidade, especialmente levando em consideração a confiabilidade de suas armas, em especial as vendidas às instituições de segurança, levando em consideração projeto, acusações de baixa qualidade em relação a material e por aí vai. E se o senhor observou aumento de compras pelo mercado feminino, pelo público feminino, em relação a armas. Obrigada. Bom, deputada Major Fabiana, muito obrigado pela pergunta, muito importante, e eu faço questão absoluta de começar respondendo a primeira pergunta, a questão da credibilidade. A senhora tem toda a razão. Adquirir credibilidade é muito difícil. Agora, perdê-la é muito fácil, muito rápido. E a Taurus, eu não vou dizer para a senhora que a Taurus não teve problema no passado. Teve problema, tanto que nós compramos a companhia por conta disso. Agora, a Taurus sofreu ataques, assim, desumanos. Eu diria para a senhora, deputada, que 90% dos vídeos que a gente viu na internet eram fake, eram vídeos fabricados. Nós temos no Brasil, a Taurus tem no Brasil,
746 mil pistolas na mão de policiais. Com todo o ataque que a Taurus recebeu naqueles 2 anos críticos, nós temos 106 processos contra a companhia por acidente, dos quais mais da metade já foram julgados. Um problema que nós temos no Brasil é a questão da justiça lenta, então você demora muito para poder provar que você não estava errado. E, deputada Major Fabiana, nós não fomos condenados em nenhum processo. Nenhum processo. Mas esse não é o X da questão. O que nós fizemos para recuperar a credibilidade? Em primeiro lugar, assim que assumimos a companhia, há 4 anos atrás, nós disponibilizamos a todas as instituições policiais no Brasil uma revisão preventiva, sem nenhum custo, para todas essas pistolas. Inclusive, no seu estado, Major, no Rio de Janeiro, nós revisamos uma grande maioria, estamos revisando até hoje, porque a senhora sabe que é difícil você recolher. Algumas armas fazem parte de processos judiciais que só podem ser liberadas depois do processo. Hoje ainda nós estamos revisando armas para o Rio de Janeiro. Nós fizemos isso gratuitamente para todas as instituições policiais do Brasil. Foram mais de 350 mil revisões preventivas, só para deixar o nosso policial, que são os nossos policiais, né, que são verdadeiros heróis brasileiros, com a confiança naquele armamento, que, na maioria dos casos, é a única arma, né, que ele tem na mão para poder se defender e defender a nossa população, os nossos familiares. Então, o que nós fizemos primeiro foi isso, revisamos todas as armas. E aí, como eu falei na minha apresentação, criamos primeiro um protocolo de desenvolvimento crítico para que todos os nossos novos produtos não tivessem problemas. E não temos nenhum problema, não existe um único vídeo, seja ele falso ou verdadeiro, com armas dessa nova gestão. Então, esse é o processo que nós estamos passando para recuperar a imagem da companhia. Por outro, a segunda pergunta da senhora, sim, aumentou muito a compra de armas pelo público feminino. Nós, inclusive, nos Estados Unidos, vendemos muitas armas cor-de-rosa. E aqui no Brasil, se eu quero vender uma arma cor-de-rosa para o público feminino, mas eu tenho que colocar naquela fila, por incrível que pareça, para mudar a cor da arma, eu tenho que colocar ela na fila. Então, isso é uma coisa que tem que mudar, vai mudar, caso contrário, nós temos que, infelizmente, produzir as armas cor-de-rosa nos Estados Unidos e mandar para cá. Então, muito obrigado, deputado. Obrigada. O que a deputada Major Fabiana falou é mais pura verdade. Essa questão da credibilidade, da confiança e a relação que tem, principalmente o agente de segurança com o seu armamento, é essencial. Durante muito tempo, cada vez que eu recebia, principalmente da PM do Paraná, recebia qualquer tipo de vídeo, qualquer tipo de questionamento, eu era o primeiro a lhe enviar e lhe questionar. Que palhaçada é essa? O que aconteceu com essa arma e tal? E prontamente o senhor me respondia todos os itens de avaliação que foram feitos, os problemas que foram sanados, ou principalmente se aquele vídeo era verdadeiro ou era falso. Nós temos que lembrar o ponto principal da sua apresentação, e acho que isso tem que ser valorizado por todos nós. Nós estamos falando de uma empresa brasileira que se tornou multinacional, ou seja, está produzindo armas fora do país, está competindo no mercado americano, que todos nós aqui, ou das forças de segurança, ou entusiastas das armas, assim como eu, sabem que é o principal mercado do mundo, onde mais se encontra concorrência em relação à produção de armamentos, de equipamentos e de acessórios. Né? Os Estados Unidos, não existe outro local, talvez a Rússia, mas daí mais questões estatais, mas não existe outro local no mundo que tenha uma competência, uma capacidade de produção de armamento como tem lá. E vocês estão lá, firme, inaugurando fábrica nova, competindo com as grandes mundiais e fazendo com que a nossa bandeira verde e amarela chegue no mundo inteiro, em mais de 100 países em que vendem os seus armamentos. Para nós é um motivo de orgulho imenso. O nosso problema é a autofagia, sempre. Nós temos o problema do mercado interno, de nós não valorizarmos o nosso produto, de nós criarmos a burocracia para os nossos produtos e, principalmente, a regulação que, infelizmente, tem atrapalhado muito o desenvolvimento da indústria brasileira armamentista. Nós temos uma estatal de armamento. Nós temos a Imbel, que pertence ao Estado brasileiro e que não consegue evoluir também, não consegue crescer, não consegue se desenvolver, enquanto a gente poderia ter aqui no país com uma legislação mais moderna. Não estou falando uma legislação mais branda, uma legislação mais moderna,
e principalmente mais consciente da realidade atual, uma indústria armamentista muito melhor, muito mais forte, gerando mais oportunidades e mais empregos. Triste o dia que esse país vê uma empresa como a CBC, como a Taurus, ter que sair daqui por dificuldade de regulação, por dificuldade na hora de produzir o que nós todos temos que ter a consciência de ser um produto nacional e que nós temos que valorizar. Rapidamente, presidente, para encerrar. Eu faço uma comparação muito clara com os defensivos agrícolas. Eu sou ruralista, sou da área, sou produtor rural. Para nós conseguirmos uma nova molécula para botar na nossa lavoura, na nossa safra, a gente leva em média 12 anos a mais do que a Argentina para conseguir botar esse produto na nossa safra. Quando ele é liberado pela Anvisa, pelo governo brasileiro, lá na Argentina já foi usado há 12 anos atrás, para nós já está obsoleto, porque o nosso concorrente já usou. Então, assim, a indústria bélica sofre do mesmo problema, e se nós temos algum tipo de oportunidade, ou algum dia tivemos oportunidade de modernizar esse setor no país e melhorar esse setor aqui no país, é com o governo Bolsonaro, sem dúvida alguma, e nós temos que trabalhar demais para que isso aconteça. Não faço pergunta nenhuma, apenas parabéns aos 80 anos da Taurus. Como o colega acabou de citar hoje, a burocracia, tanto em vários setores da sociedade brasileira, emperram a produção, né? Algumas línguas dizem que se a Microsoft nascesse no Brasil, ela não teria durado 3 anos por ter nascido numa garagem, assim como a Apple. Então, eu acho que o Estado brasileiro, nos últimos 30 anos, né, matou o empreendedor, matou o empresário que tinha vontade de produzir, e o senhor resume muito nessa frase que seria o mais lógico, racional, deixar o país para produzir nos Estados Unidos, né, e importar aqui para o Brasil. O senhor, como bem sabe, eu sou presidente da Frente Parlamentar Armamentista e também presidente do grupo de amizade de vários países de congressos ao mundo afora em relação com o Brasil, dentre eles a Filipinas, da qual o senhor demonstrou o seu processo ali, e eu tive a oportunidade de saber da qualidade desses testes, né? E como presidente da Frente Parlamentar Armamentista, eu visitei as outras fábricas, né, que tentam entrar no Brasil ou vender, importar para o Brasil, dentre elas a CZ na República Tcheca, a Benelli na Itália e algumas outras. E eu posso dizer, depois de ter visitado a sua fábrica, e o senhor sabe, o seu pessoal sabe, com total pé atrás, né, um ar até de hostilidade no começo, mas hoje eu tenho orgulho de dizer que a Taurus, uma empresa nacional, não deve nada às empresas estrangeiras, pelo contrário, tem até um certo know-how pelo tempo que está tentando produzir e por ter conseguido, né, na gestão do senhor, através da CBC, solucionar, de certa forma, vários problemas que, né, como a Major Fabiana colocou, que felizmente atrapalharam um pouco a credibilidade da empresa, mas eu acho que o senhor tem total habilidade e brilhantismo para recuperar isso em tão pouco tempo, né, e hoje a Taurus está entre as 4 empresas que mais vendem nos Estados Unidos. A minha pergunta para o senhor nós tivemos agora a votação do 3723, depois, né, do presidente Bolsonaro tentar cumprir uma promessa de campanha e facilitar o porte e a posse de arma no Brasil e também a produção da indústria nacional. Eu quero saber se depois de tanta desidratação, de entra decreto e sai decreto, se o senhor já teve um tempo hábil junto com o seu pessoal de saber se o 3723 soluciona algum desses problemas burocráticos, principalmente da homologação, ou se nós do Congresso ainda podemos ajudar, porque qualquer industrial no Brasil que gere 2.000 empregos tem que ser ouvido por essa casa. Qualquer industrial que gere o que o senhor gera de receita tem que ser ouvido por essa casa. Então a gente se coloca à disposição da indústria nacional, não só bélica, mas da indústria do agro, da indústria trecho, porque o que a gente quer no Brasil, principalmente, é a melhoria econômica e geração de empregos. Então queria saber se o 3723 atende já a indústria nacional bélica. Obrigado. Bom, obrigado, deputado. O 3723 nós conseguimos avaliar, sim, ele não só resolve uma série de problemas para os consumidores brasileiros, né, mas como dá também a nós, indústria, o prazer de poder oferecer aos nossos consumidores brasileiros o nosso portfólio completo de produtos. Era uma frustração muito grande para a Taurus, senhor presidente, não poder oferecer para os clientes brasileiros o nosso portfólio de produtos. Por quê? Porque a gente vendia aqui do Brasil 38, 22 e 380. Então, isso o 3722 ampliou demais e eu acho que é muito importante. E eu sempre costumo dizer que as regras para adquirir armas no Brasil continuam sendo bastante exigentes. Isso
A nossa legislação é uma das mais exigentes do mundo, né, com relação à marcação, com relação ao controle, com relação inclusive às exigências para adquirir o direito à posse e ao porte, então, muito mais. Agora, além disso, o 3722 resolve, em parte, a questão das homologações. O 3722, para o público civil, ela permite que a indústria, da mesma forma que ela faz com as exportações, tão logo ela apresente o protótipo, ela possa comercializar. Evidentemente, com a responsabilidade dela, como qualquer empresa nacional. Então, para o público civil, isso está contemplado no 3722. Para as instituições, ainda não. Para as instituições, nós vamos continuar sofrendo a concorrência da indústria estrangeira, com uma diferença de quase 70% na questão dos impostos e com esse delay aí de 14,6 anos para poder homologar uma arma de fogo. Então, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, deputado. Doutor Salésio Nunes, eu quero agradecer ao senhor a sua vinda hoje ao plenário da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Quero lhe falar que, como delegado que sou de carreira na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o senhor hoje fez uma explanação brilhante, dentro do tempo que o senhor tinha disponível, para esclarecer algo que eu ouvi muitas vezes dos policiais civis, que a arma da Taurus era defeituosa. Cheguei também a assistir esses vídeos. Muito se falou a respeito do mal-sinado monopólio que a Taurus teria. O senhor já deixou claro que isso hoje é nada mais, nada menos que uma lenda urbana, porque há 3 anos esse dito monopólio já caiu. Mas, na verdade, fica muito evidente na sua explanação o que o senhor denominou de concorrência desleal, e eu tenho que concordar. A partir do momento que uma empresa nacional com 80 anos de vida tem uma série de encargos que os seus concorrentes estrangeiros não têm, é muito difícil sobreviver aqui. Quando o senhor fala também, deixando muito claro, que seria logicamente, economicamente mais viável fechar uma fábrica no Rio Grande do Sul e implantá-la em qualquer outro lugar, porque haveria benefícios fiscais, como está acontecendo na Geórgia, que inclusive custeou com mais de 40 milhões de dólares, a gente percebe que o americano valoriza mais uma fábrica brasileira, de origem, de DNA brasileiro, do que o próprio Brasil. Isso é, para nós, algo terrível que precisa ser revertido. Conte conosco, eu falo como delegado de polícia e também como o presidente de uma nova frente parlamentar, que nós vamos criar agora, em março. As assinaturas já foram colhidas e nós iremos lançar em março. Eu já aproveito para convidar a Vossa Excelência e convidar também toda a sua equipe. É uma frente de reconhecimento e valorização dos profissionais da segurança pública e privada. Muitas vezes na casa há, de certa forma, só uma mitificação dos profissionais da segurança pública. Mas a segurança privada, que atua de forma complementar, ela é imprescindível. A gente pode tirar pelos vigilantes, das agências bancárias, por quem faz a escolta e guarda de valores. Tudo isso é algo importante. E cada um desses profissionais tem um sonho de consumo, que é ter uma boa arma. Então, respeitosamente, eu vou fazer uma sugestão a Taurus, que o senhor aqui tão bem representou hoje. Faça uma campanha publicitária para deixar muito claro que os problemas que existiram na Taurus estão superados nessa nova administração e que os vídeos são vídeos, muitas vezes, falsos, que têm o único escopo de denegrir a imagem da companhia. Quanto ao mais, eu conto com o senhor, que o senhor possa vir em março para o lançamento dessa frente, e vou também organizar aqui, com autorização da Câmara, uma visita à fábrica da Taurus, para que eu, que ainda não tive a oportunidade de conhecer, possa, como trust, também passar cada vez mais a ser um difusor e um entusiasta da companhia, de toda a receita que ela gera e de todo o prestígio internacional que ela dispõe. Isso precisa ser mais bem divulgado. Então, eu quero agradecer a todos os presentes. Eu vou dar ao senhor a palavra para que o senhor possa fazer suas considerações finais e depois eu encerro essa nossa audiência pública. Bom, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado pelo convite
da Frente Parlamentar. Certamente eu e a minha equipe estaremos presentes. Eu queria também dizer para o senhor que o senhor é nosso convidado, toda a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado é nosso convidado para uma visita à fábrica. Nós teríamos um orgulho em poder compartilhar com essa comissão o que é a Taurus hoje. E eu queria falar rapidamente 3 pontos para encerrar minha participação aqui. Primeiro, dar a minha visão, a visão da Taurus, sobre esses ataques que a Taurus sofreu nesse passado aí. Isso foi porque eu costumo dizer o seguinte: o próprio deputado Pedro Lupeão falou, eu tenho armas, eu importo outras armas, que não, eu porto uma arma Taurus e importo. Nos Estados Unidos, isso é comum. O americano tem 10, 12 marcas diferentes de arma. E nem por isso ele quer quebrar ou matar uma marca. Então, você não precisa amar a Taurus. Você pode amar outra marca, isso é um direito do ser humano. Agora, o que não pode é criticar de forma não verdadeira. Agora, qual era o objetivo, presidente? Se eu entender muito rapidamente. A Taurus vende nos Estados Unidos mais de 1 milhão de armas por ano. Se eu quebro aqui no Brasil, o que acontece? Sobra 1 milhão de armas para serem comercializadas nos Estados Unidos. Então, ninguém está de olho no mercado brasileiro. Ninguém está de olho no mercado brasileiro. Queriam quebrar a Taurus aqui no Brasil para poder ocupar o espaço que a Taurus tem nos Estados Unidos. Então, esse foi o resumo dos ataques todos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, presidente, eu queria compartilhar com o senhor e com todos os deputados aqui presentes. Eu vim da Índia na semana passada. Nós estamos estudando há 6 meses uma joint venture com uma empresa na Índia. Nós recebemos agora a autorização do nosso parceiro lá. Nós concluímos que a joint venture ainda não está definida, mas está muito avançada. Nós já podemos dizer quem é o nosso parceiro na Índia, chama Jindal, é o maior fabricante de aço inoxidável do mundo, um faturamento de 25 bilhões de dólares, um EBITDA de 5 bilhões de dólares, e foi a Jindal que procurou a Taurus para que a gente montasse uma fábrica na Índia, uma fábrica de armas na Índia. Então, isso não está concluído, esse levantamento, mas a gente quer mais brevemente aí concluir. É uma cultura diferente, é um país diferente, é difícil de você concluir os trabalhos rapidamente, mas a gente acha que em 3, 4 meses a gente conclui o estudo para a viabilidade dessa joint venture na Índia. E para concluir o terceiro ponto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero dizer para os senhores que mesmo com todas essas dificuldades, nós não vamos sair do Brasil. Nós somos uma empresa brasileira, nós temos orgulho de ser brasileiro e nós vamos continuar no Brasil gerando empregos, gerando receita, recolhendo impostos. Nós vamos continuar nesse nosso país que nós tanto amamos. Muito obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência me fez recordar de uma frase de um administrativista, um professor americano chamado Peter Drucker, que certa vez disse: qual é a melhor forma de prever o futuro? A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. E é isso que a Taurus vem fazendo durante esses 80 anos, e fico muito feliz com o seu encerramento, de saber que o Brasil é a nossa terra, ele precisa conseguir contornar as dificuldades, gerar emprego, gerar receitas, e nós acreditamos muito que o governo do presidente Jair Bolsonaro, que sempre se demonstrou um parceiro das forças de segurança, possa ser também um governo alvissareiro para a Taurus e as demais companhias brasileiras que precisam se desenvolver, para que a economia volte a crescer, para que o desemprego, que hoje está na casa de 14 milhões, possa cair e a gente construir junto esse Brasil novo tão importante, que ele emergiu das urnas e agora ele tem que virar realidade. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos, e eu declaro encerrada essa audiência.